Olá, meu amigo e minha amiga, você, meu irmão e minha irmã, que Deus em Cristo alcance e abençoe você de uma forma toda especial. Hoje eu quero falar para você que mesmo que a gente queira, não dá para viver sem Deus. Viver sem Deus é decretar a nossa própria morte, a nossa própria derrota. E ninguém quer ter derrota, ninguém quer viver de fracasso, não é isso? Então não podemos deixar Deus. Eu quero fazer aqui uma simulação, um exemplo com você. Por exemplo, a água depende de quem? O peixe depende de quem? A água não depende do peixe, mas o peixe depende da água, certo? As árvores, elas dependem da terra, mas a terra não depende das árvores. O homem depende de Deus, mas Deus não depende do homem. Agora você veja, o peixe é obrigado a ficar na água? Não. Se ele quiser sair fora da água, a água vai prender ele? Para ele não ficar mais com ela? Não. Só que se ele sair, ele está decretando a sua própria morte, a sua própria derrota. Porque o peixe não tem vida fora da água. A árvore, ela tem vida arrancada da terra? A terra obriga a árvore a permanecer nela? Não. Mas se a árvore teimar e sair da terra, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Ou seja, a água sem o peixe, ela continua sendo água. E o peixe não continua sendo peixe, não, sem a água. A terra sem a planta, ela continua sendo terra. Mas a planta sem a terra, ela não tem continuidade. Ela não continua assim. Então assim somos nós. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Ele não depende de nós. Mas nós sem Deus, nós não temos vida. Basta Deus tirar de nós aquilo que nós usamos todo dia. Você precisa do ar. Você precisa de uma temperatura controlada. Clima controlado, né? Você precisa do ar para respirar. Só aí já é o suficiente para te deixar sem vida se Deus tirar isso de você. Então nós somos carentes. Nós somos dependentes de Deus. Tem muita gente vivendo sem Deus. O peixe, ele vive por algum tempo fora da água, mas morre, né? As árvores, elas vivem algum tempinho arrancado da terra, mas secam, né? O homem, ele também vive um certo tempo fora de Deus, distante de Deus, mas ele morre, né? E olha que aqui eu nem quero falar com vocês sobre a morte física, a morte da carne. Quero falar da morte eterna. Nós precisamos, meus queridos, entender que existe acima de nós um Deus, o qual é a razão da minha vida, da sua vida. Nós só existimos por causa dele. Não adianta a gente querer ser independente. Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, não. Deus é todos nós. Não queira fazer comparação de coisas que você não conhece. A única fonte de informação sobre Deus, e isso todos os intelectuais, toda a ciência do mundo converge com isso, é a Bíblia. É a Bíblia. É a única fonte real que traz informação lógica de Deus, é a Bíblia Sagrada. Feliz é o homem, feliz é o segmento que tem como base fundamental de sua fé o livro sagrado, a Bíblia. Porque só ela narra para nós algo que tem lógica acerca de Deus. E ele me ajuda, ele te ajuda, mesmo sem a gente ter aquele conhecimento necessário do seu poder, né? Deus em Cristo abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.